Olá, meu nome é Carolina Tádila, eu sou psiquiatra e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito polêmico, que é o uso de canabidiol em transtornos mentais. Em primeiro lugar, queria deixar claro que esse vídeo não é um vídeo partidário pró ou contra o canabidiol. Me incomoda muito o que a sociedade, o que os pacientes têm cobrado, um posicionamento em relação do médico em relação ao uso do canabidiol. E eu queria deixar claro que hoje sim eu tenho pacientes em uso de canabidiol, não, eu não indico para a maioria nem para todos os pacientes. Queria deixar claro algumas informações de ordem científica, de caráter científico, para que a gente deixasse de achar que é uma planta, que é um tratamento natural e que isso não oferece riscos, mas sim tem vários benefícios. Então, o canabidiol é um dos mais de 400 canabinoides da cannabis ativa. Ele e o THC são um dos principais componentes que são utilizados para o tratamento de doenças psiquiátricas e neurológicas. Hoje, no Brasil, só existe aprovação de uso de ambos para o tratamento de situações específicas, entre elas a epilepsia de difícil controle, epilepsia refratária, que não responde a medicações padrão em doses altas, em associação. A recomendação para o uso também do canabidiol e THC para o tratamento de espasmos na esclerose múltipla. Então, todos os outros usos não são regulamentados, aprovados. Eles são usados no que a gente chama de off-label, porque existem algumas evidências, mas essas evidências elas são pequenas, de baixo impacto, realizadas com estudos com um número pequeno de pacientes. No caso do canabidiol e THC, a gente tem um complicador a mais em relação a esses estudos. Os estudos eles são feitos com formulações muito diversas de THC, de canabidiol ou de cannabis ativa. Quando a gente fala em cannabis ativa, com esses mais de 400 canabinoides, a gente pode ter uma formulação muito diferente de um THC puro ou de um canabidiol puro. Por que que isso tem importância? Quando a gente tem várias substâncias juntas, o risco de interação e de apresentação, de comportamento daquela substância no corpo, ele é muito diferente. Então, é difícil comparar um paciente que usou canabidiol, que usou combinação de canabidiol com THC, ou um paciente que usou cannabis ativa com esses possíveis mais de 400 canabinoides. Então, o estudo ele termina sendo muito difícil de analisar e de ser validado quando cada um estuda de uma maneira diferente. Como eu falei, existem alguns estudos de número pequeno de pacientes, de situações específicas e com muita diversidade de substância utilizada na análise, que mostram sim algumas evidências no tratamento da ansiedade, no tratamento dos transtornos comportamentais associados à demência de Alzheimer, que no meu caso, hoje é o que a gente mais vê o paciente procurar, o familiar procurar e questionar. Alguns estudos com enxaqueca, com dor crônica, mas sempre com esse número de análise muito reduzido, com uma diversidade de componentes muito diferente um do outro. E isso termina dificultando a análise e a padronização, a análise como um fato real. Sim, funciona, não sei, não funciona. Os pacientes têm chegado muito no consultório questionando o uso de canabidiol. O leigo muitas vezes tem essa impressão de que por ser um produto natural, uma substância natural que vem da natureza, ele é menos prejudicial para o consumo, mas a gente tem consciência de que isso pode não ser verdade. A gente sabe que cannabis gera dependência tanto física quanto psicológica, tanto que é prescrito em um receituário de controle mais especial ainda, é prescrito no receituário azul. Esse receituário azul é de medicações que podem gerar dependência. E aí a gente inclui aqui também, nesse mesmo receituário que também pode gerar dependência, os benzodiazepínicos que eu tanto falo aqui no canal. Então, achar que é uma substância inócula, não dá. Não é. É uma medicação que tem sim seus riscos, que pode ter ótimas indicações, ótimo se a gente conseguir comprovar isso, se a gente conseguir ter sucesso nessas pesquisas, mas que não dá para ser essa panaceia de prescrição para todo mundo. Infelizmente, não dá para ser a primeira escolha de tratamento para todos os pacientes, para ansiedade, para dor crônica. Existem outros tratamentos já bem estabelecidos para esses quadros, em que as evidências e os riscos são muito menores e que a gente precisa tentar primeiro. Eu sempre peço muito cuidado com os pacientes que chegam ao consultório já em uso de canabidiol, para de onde vem esse canabidiol, que substância é essa. Existe muita importação hoje sendo feita no Brasil
de laboratórios, empresas que a gente não sabe de onde vem, que a gente não sabe o grau de segurança e que muitas vezes juntam lá naquele frasquinho uma cannabis ativa com uma série de substâncias que a gente não sabe que interação tem e aí mais uma vez a gente não sabe que efeito vai ter. Diante de um tema que gera tanta polêmica, a minha conclusão e a minha opinião, ela pode até ser frustrante para alguns, mas eu acredito que seja uma opinião sensata. Então, a gente tem poucos dados ainda, a gente tem alguns resultados positivos, mas a gente ainda tem que considerar bastante os riscos que as prescrições exageradas ou incabidas, elas podem gerar para a comunidade e para a sociedade. Então, cautela, precaução e estudem antes de emitir uma opinião ou de aceitar uma prescrição de forma indiscriminada. A ciência, a metodologia que a ciência utiliza não está aí à toa, ela está aí para ajudar a gente. Se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento, algum confronto em relação a isso, vamos comentar para a gente tentar discutir e conversar sobre esse tema.